Asterisco ACEPT é acento agudo levar o N paquete sim remitente, Y é o mecânico murmuró, nulo abras. Ela DESPIERTA cioieto voz, asterisco. Havia algo profundamente equivocado em la forma em que o mecânico miraba o paquete, como se pudiera ver através do papel craft manchado de umidade y las capas de cinta adesiva amarelenta que lo envolviam com uma meticulosidade quase obsessiva. Sus dedos temblavam ligeiramente quando senaló hacia la caja que descansaba em el asiento del copiloto de mi camión, una Freightliner del 90Y7 que havia conhecido melhores dias, com la pintura descascarada y esse olor a aceite queimado que nunca logrei eliminar por completo, eu deveria haber-lhe prestado mais atenção a essa mirada, a esse temblor, a la forma em que seus lábios se moviam como se estuviera rezando em silêncio antes de hablar, pero levava 3 meses sem um trabalho decente, 3 meses viendo como las cuentas se acumulaban sobre la mesa de la cocina mientras Maria me miraba com essa mescla de preocupação y decepção que dolia mais que qualquer reproche direto. 3 meses desde que o último cliente regular decidiu que era mais conveniente contratar a uma empresa grande com seguros y rastreio satelital, deixando-me com nada mais que mi caminhão viejo y la obstinada negativa a admitir que quizás havia legado o momento de buscar outro tipo de trabalho, assim que quando Rodrigo me lamou essa tarde lluviosa de outubro, com la voz distorsionada por la mala conexão y essa urgência apenas contenida que caracteriza os trabalhos bem pagados, no HIC demasiadas perguntas, solo escuché o monto que oferecia. Casi o triple de lo que cobraria por viaje normal à la fronteira. Senti como algo em mi pecho se aflojaba, como se pudiera respirar por primeira vez em semanas. El Toller de Dom Esteban quedaba em las afueras de Monterrey, em uma zona industrial que parecia haber sido abandonada por el progresso décadas atrás, edifícios de ladrilho com ventanas rotas, patios lenos de maleza crescendo entre grietas del concreto, esse silêncio particular de los lugares donde la gente solia trabalhar pero dia no loace, llegó justo quando el sol comenzaba a poner-se, tinendo el cielo de naranja sucio que se mesclava com el gris de las nubes de lluvia que se acumulaban em el horizonte, Dom Esteban estava esperando-me afuera, apoiando contra la puerta metálica de su Toller, fumando cigarrilho que sostenia com dedos manchados de grasa negra que parecia haber-se incrustado permanentemente em los surcos de seus nudilos, tinha que haber passado los 70, com essa piel curtida por anos de trabalho baixo el sol y arrugas profundas que se marcaban ao redor de seus olhos quando entrecerro la mirada ao ver-me acercar. Havia algo em la forma em que me observava, uma evaluação silenciosa que me hizo sentir como se estuviera sendo pesado em alguma balança invisível, juzgado por critérios que não terminava de compreender. Me saluou acento agudo com movimento de cabeça, tirou el cigarrilho ao suelo y lo apeage o acento agudo com la suela gastada de sua bota de trabalho, luego me hizo gesto para que lo siguiera ao interior del Toller, que olia a aceite de motor, a metal oxidado y a algo mais, algo que não logrei identificar de imediato pero que me recordou vagamente ao olor de los hospitais viejos, esse aroma desinfectante mesclado com enfermidade que se te mete em la garganta y no te suelta, las luzes fluorescentes parpadeaban irregularmente, proyectando sombras que se moviam de formas estranhas entre las herramientas colgadas em las paredes y los motores desarmados que descansaban sobre mesas de trabalho cobertas de grasa. Havia Ford picape del 2005 levantado em el elevador hidráulico, com las tripas expuestas y cables colgando como intestinos, em el fundo del Toller, sobre uma mesa apartada de todo lo demás, estava el paquete. Não era grande, talvez del tamanho de uma caixa de zapatos pero pouco mais largo, envuelto em esse papel craft que já mencioné,
manchado em las esquinas com algo que poderia haver sido água ou aceite ou algum outro líquido que havia deixado marcas irregulares de um color café oscuro. La cinta adesiva que lo selava havia sido aplicada com um cuidado excessivo, capa tra capa, formando uma LED caixa arquitetônica que cobria cada possível ponto de abertura. Havia algo escrito em tinta negra sobre um de los lados, uma série de números Y letras que não formavam nenhum padrão reconhecível, como um código que solo tendria sentido para quem lo havia escrito. Dom Esteban se acercou à mesa pero no tocou el paquete, solo lo senaló com um movimento de sua barbilha mientras sacaba outro cigarrilho del bolsillo de sua camisa de trabalho, lo incendió. Dio uma calada profunda y dejó que el humo saliera lentamente por su nariz antes de hablar. Tienes que levarlo a San Luis Potosí, me dijo, su voz era áspera, erosionada por anos de cigarrilhos y provavelmente por coisas que havia visto y de las que no hablaba, rei una direção anotada em el sobre que está pegado abajo, llegas, entregas, cobras y te vas, simple, fácil, bien pagado, pero mientras hablaba sus ojos no dejaban de mover-se entre el paquete y o, como si estuviera esperando mi reacción, evaluando se eu era la persona adequada para esto, lo que fuera que esto era, y o debería haber preguntado que havia dentro. Deberia haber-me dado la vuelta y salido de ese toller com su olor a enfermedade y sus luces que parpadeaban como si el edifício mismo estuviera teniendo convulsiones, pero pensé em Maria, em las cuentas, em los 3 meses de silêncio del teléfono que solia sonar com ofertas de trabalho, assim que solo assente. Perguntei quando tinha que entregar y Dom Esteban me mirou com algo que poderia haver sido alivio ou decepção, nunca estuve seguro. Mañana por la noche, respondió, no antes, tiene que ser especificamente después de las 10 de la noche, la persona que recibe solo está disponível a esa hora, y quando llegas, tocas 3 veces, esperas, tocas 2 veces más, esperas de nuevo, y solo entonces abrirán. Me estendió sobre Manila com lo que supuse era la direção y provavelmente el dinheiro del adelanto, lo tomé, senti el grosor del efetivo dentro, mas de lo que havia ganado em los últimos 2 meses juntos. Y estava a ponto de tomar el paquete quando Dom Esteban me agarrou del braço com uma força surpreendente para alguém de sua edad. Sus dedos se clavaram em mi antebraço como garras y me mirou direto a los ojos com uma intensidade que me helou. Havia medo em esa mirada, medo genuíno y antiguo. É o tipo de medo que viene de saber algo que desearias no saber. No lo abras, murmurou, su voz apenas um sussurro pero cargada de urgência. Pase lo que pase em el camino, não importa que escuches, que sientas, que pienses que está passando, no abras esse paquete, ela despierta se oye tu voz, se hablas cerca de la caja, se reices qualquer ruído fuerte, ela vá a saber que estás aí y vá a querer salir, y quando quieres salir, bueno, é esse melhor que no ST é acento agudo S cerca quando eso pase, me entiendes muchacho, me entiendes lo que te estou dizendo? Sus ojos estaban inietados em sangue, las venas pequenas y rojas ramificadas como rios microscópicos, el olor a álcool viejo emanaba de su aliento junto com el humo del cigarrilho. Por um momento pensei que quizás estava borracho, que quizás esto era algum tipo de broma elaborada ou uma forma de assustar-se ao nuevo mensajero, pero havia algo em la forma em que temblaba, em como sus dedos se aferraban a mi braço com desesperação, que me decía que eu creía absolutamente em cada palavra que estava dizendo. Le dije que sí, que lo entendia, aunque não entendia nada em realidade, solo queria que me soltara el braço porque sus dedos estaban empezando a doler y havia algo profundamente perturbador em la forma em que me miraba, como se estuviera viendo a um muerto andando. Finalmente me soltou,
Deu um passo atrás y se limpiou a frente com el dorso de la mano, deixando uma mancha de grasa que se mesclou com el sudor apesar de que não hacía calor em el toler, de hecho hacía frio, mas frio de lo normal para octubre, um frio úmido que se te metia em los huesos, me indicou que podia levar-me el paquete y eu lo levanté com cuidado, esperando que fuera pesado por la forma em que estava envuelto, pero era surpreendentemente ligeiro, quase como se não hubiera nada dentro. Aunque podia sentir que algo se movia ligeiramente quando lo inclinava, desplazamento sutil de peso que não era del todo natural, como agua moviendo-se em recipiente pero mais viscoso, mais lento. Caminé hacia mi camión com el paquete bajo el brazo, Dom Esteban me seguiu hasta la puerta del toler y se queda aí parado, observando-me mientras eu colocava la caja em el asiento del copiloto y ajustava el cinturão de seguridad alrededor de ela para mantenerla em su lugar, lo qual em retrospectiva foi uma decisão estranha, nunca havia assegurado paquete com el cinturão de seguridad antes, pero algo em mim insistia em que não devia mover-se durante el viaje, que devia permanecer lo mais stable possible. Quando arranqué o motor y miré hacia atrás, Dom Esteban seguía en la puerta, su silueta recortada contra la luz parpadeante del toler, y justo antes de que saliera del estacionamiento, lo vi hacer la señal de la cruz, gesto rápido y furtivo, como si no quisiera que yo lo viera reciendolo pero tampoco pudiera evitarlo, eso. Mas que qualquer outra coisa que havia passado essa tarde, me puso la piel de galina. El plan era quedar-me em hotel barato essa noite, dormir umas horas y salir temprano em la manhã para chegar a San Luis Potosí com tempo de sobra antes de la entrega a las 10 de la noite. Era viaje de aproximadamente 5 horas em condições normais, assim que não havia necessidade de apresura-se. Encontrei lugar chamado Motel del Valle, de esos estabelecimentos que visto melhores dias, com pintura descascarada color turquesa, letreiros de neon que desciam veacantes com la metade de las letras apagadas, estacionamento de grava donde mi caminhão foi o único veículo essa noite, o encargado era homem jovem, não devia ter mais de 25 anos, com ACN acento agudo marcado em las mejillas y una camiseta de uma banda de metal que não reconheci, mediu la lave de la habitación 7 después de que pagou em efetivo, ni siquiera perguntou mi nombre ni pediu identificación, esse tipo de lugar. La habitación olía a humedad y a esse desinfectante barato que usam para enmascarar olores peores. Havia uma cama individual com sabanas que alguma vez fueron blancas pero ahora eram mais bien de gris gastado, televisor viejo sobre mueble de melanina, uma ventana com cortinas delgadas que no bloqueaban completamente la luz del letreiro de neon del motel, bano pequeno com azulejos agrietados, dejé mi mochila em el suelo, cerré la puerta com lave y puse la cadena de seguridad. Luego coloquei o paquete sobre la mesita de noite junto à la cama, aí foi quando realmente lo miré por primeira vez sem las distrações del tolero la carretera, a la luz amarelenta del foco sin pantalla que colgaba del techo. Las manchas em el papel craft eram mais oscuras de lo que havia notado antes, com esse tono rojizo que tienen las manchas de sangre vieja quando se secam. Aunque poderia haver sido óxido ou tinta ou qualquer outra coisa, me dije a mim mesmo, la cinta adesiva estava aplicada com patrão casi obsessivo, sem espaços, sem possibilidade de que nada saliera ou entrara, quando me acerqué mais, pude ver que havia pequenos agulheiros perforados em de los lados, agulheiros minúsculos, apenas visíveis, como se alguém hubiera usado uma agulha ou alfiler para hacer respiradeiros, lo que implicava que lo que fuera que estava dentro necessitava aire, necessitava respirar, era algo vivo ou havia estado vivo em algum momento.
esse pensamento me hizo retroceder instintivamente, alejando-me de la mesa como se el paquete pudiera saltar y atacar-me. Me sentei em la cama, el colchão crujió bajo mi peso com um sonido que pareció demasiado fuerte em el silencio de la habitación. Afuera podia escuchar el zumbido del letrero de neon, el ocasional passo de um carro por la carretera, el sonido distante de uma televisão em alguma outra habitación. Pero dentro de mi quarto solo estábamos el paquete esse silencio tenso que se forma quando sabes que algo está mal pero não puedes identificar exatamente que é esse. Intenté dormir, me quité solo los zapatos me acosté sobre la sabana sem meter-me debaixo de ellas porque algo em mim se resistia a estar demasiado cômodo, demasiado vulnerable em esse lugar, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos podia sentir la presença del paquete aí ao lado, como se emitiera algum tipo de campo magnético que tirava de minha atenção, obrigando-me a mirá-lo incluso quando tratava de não hacerlo. Debe haber sido cerca de la medianoche quando escuchei el primer sonido, rasguño suave, apenas audible, como unas arrastrandose sobre cartão desde dentro del paquete. Me incorporé de imediato, el coração latindo-me com fuerza contra las costillas, me quedé completamente quieto, conteniendo la respiração, esperando, el sonido vino de nuevo, mas claro esta vez, definitivamente unas ou algo similar raspando contra el interior del empaque, moviendo-se lentamente de um lado a outro, explorando, buscando. Entonces recordé las palavras de Dom Esteban, ela despierta se oye tu voz, me mordia o lábio para não hacer nenhum sonido, ni siquiera respirar demasiado fuerte, los rasguños continuaron por lo que debieron ser 5 minutos completos, 5 minutos eternos durante los quales não me movi ni um milímetro, com cada músculo de mi cuerpo tenso preparado para correr a que não sabia hacia donde correria ou de que exatamente, luego, repentinamente como comenzaron, los sonidos se detuvieron, el silencio que siguió fue de alguna maneira peor que los rasguños, porque agora sabia com certeza que havia algo dentro de essa caixa, algo que se movia, algo que estava consciente. Passei el resto de la noite sentado em la silla junto a la ventana, observando el paquete desde la maior distância possível dentro de essa habitação pequena. Mis ojos ardia por la falta de sueño por no parpadear lo suficiente, pero no podia permitir-me cerrar los ojos por mais de unos segundos a la vez. Cada sombra que proyectaba la luz parpadeante del neon parecia mover-se com vida propia. Cada crujido del edifício viejo assentando-se me hacía saltar, em algum momento, em las horas mais oscuras antes del amanecer, quando la mente empieza a rugar trucos después de demasiado tempo sem dormir, hubiera jurado que vi la caixa mover-se, solo pequeno desplazamiento, centímetro quizás, pero suficiente para hacer-me dudar de todo. Quando finalmente amaneció los primeiros raios de luz gris se filtraram através de las cortinas delgadas, me senti exhausto hasta los huesos, com esse tipo de cansancio que vá mais allá de lo físico se instala em algum lugar profundo de tu ser. Pero ao menos havia sobrevivido la noite, el paquete seguia aí, aparentemente sem cambios, eu me decía a mim mesmo que havia imaginado los rasguños, que el estresse la falta de sueño me habían hecho escuchar coisas que no estaban aí, me lavé la cara em el bano. El agua salió com tono ligeiramente café durante os primeiros segundos antes de aclarar-se. Me mirei em el espejo manchado via homem com ojeras profundas expressão aturdida, alguém que já estava empezando a arrepentir-se de haber aceptado este trabalho pero que era demasiado terco ou demasiado desesperado para echar-se atrás agora. Carguei el paquete de vuelta ao caminhão com el mesmo cuidado com el que lo había sacado, volvi a asegurá-lo com el cinturão de seguridade em el asiento del copiloto,
esta vez anadiendo-me chamarra enrolada debaixo para evitar que se moviera com luz baixos del camino. É o encargado del motel me miró salir desde detrás del mostrador de la recepción, sus ojos passando del paquete a mim com uma expressão que não supe interpretar, curiosidade mesclada com algo mais, algo parecido a la lástima, como se supiera algo que eu todavia não havia descoberto. Arranqué el caminhão y salí del estacionamento de grava, las lantas levantando pequenas nubes de polvo em el aire de la manhã. Y me dirigi hacia la carretera que me levaria a San Luís Potosí. Los primeiros 100 quilômetros foram relativamente tranquilos, la carretera estava casi vacía a esa hora temprana, solo ocasionales caminhões de carga y alguns coches que provavelmente iban ao trabalho. El paisagem a ambos lados era el típico del norte de México, árido y vasto, com matorrales resistentes crescendo entre rocas y ocasionales montanas azules em la distancia. El cielo estava nublado, com nubes bajas que prometiam lluvia pero nunca terminaban de cumprir essa promessa. Había puesto la radio em uma estação de notícias, manteniendo el volumen baixo, mas como ruído de fundo que por interesse real enlouqueciam, historias sobre la economia, el clima, acidente em alguma carretera que não era esta, coisas normais, cotidianas, que me ajudaban a manter la ilusão de que esto era solo outro trabalho de transporte, nada especial, nada de que preocupar-se. Pero entonces, alrededor del quilômetro 120, quando estava passando por uma zona particularmente desolada donde las estações de serviço y los pueblos pequenos se volviam cada vez mais escassos, la radio comenzó a interferir, el sonido claro se convirtió em estática, luego volvió, luego estática de nuevo, cambié de estação, pero todas mostraban el mismo patrão de interferência, como se algo estuviera bloqueando la señal. Foi entonces quando me di cuenta de que el paquete estava vibrando, no fuerte, solo uma vibração sutil que apenas podia sentir-se, pero constante, rítmica, casi como pulso, como se tuviera su propio latido del coração. Quité una mano del volante y la acerque a la caja sin llegar a tocarla, y podia sentir el calor emanando de ela. Calor que definitivamente não estava aí quando la cargué em el caminhão essa manhã. Apartei la mano rapidamente y me concentrei em la carretera, tratando de ignorar el paquete, diciendo-me que solo eram umas horas más, que podia aguantar umas horas más sem volver-me louco pensando em lo que poderia estar dentro de essa caja. Pero era como tratar de não pensar em elefante rosa quando alguém te diz especificamente que não penses em elefante rosa. Impossible. Mi mente começou a criar escenarios, cada mais perturbador que o anterior. Que tipo de coisa necessitaria respiradeiros pero também estaria completamente selada? Que tipo de coisa haria rasguños em la noite? Que significava? Ela despierta-se oye tu voz, era, ela, uma persona, animal, algo mais, y sobretudo, por que pagariam tanto dinheiro solo por transportar algo del tamanho de uma caixa de zapatos a menos que fuera algo que nadie mais estaria dispuesto a transportar? Intentei recordar se havia leído algo sobre este tipo de entregas em las notícias, historias sobre contrabando de animais exóticos, drogas, órganos, qualquer coisa que pudiera explicar isto de maneira racional, pero nada encajaba del todo. Los animales no hacen que las radios interfiram, las drogas no generam calor propio, los órganos definitivamente no rasguñam cajas desde adentro, a menos que, este pensamento me vino de repente com uma claridade horrible, a menos que não estuvieran completamente muertos, a menos que fueran algo que estava em algum estado intermédio entre la vida y la muerte, preservado de alguma maneira, esperando, senti náuseas subir por mi garganta solo de pensarlo. Tuve que detener-me em el siguiente pueblo que encontrei, lugar pequeno lamado Vila de Garcia,
apenas uma coleção de casas de adobe, uma igreja colonial com la fachada pintada de blanco descascarandose, uma tienda de abarrotes y uma gasolinera Pemex que se veía como se levara aí desde os anos 70, estacioné el caminhão bajo la sombra escasa de mesquite retorcido, apagou el motor y me quedé aí sentado, respirando profundo, tratando de calmar meu coração que latia demasiado rápido. El paquete havia deixado de vibrar enquanto el motor se apeageou acento agudo, como se de alguma maneira estuviera respondiendo ao movimento del veículo. Lo miré y por momento, solo momento fugaz, me pareció ver algo mover-se debaixo del papel craft, uma ondulação sutil, como quando vês a animal mover-se debaixo de uma manta. Parpadem y de ano estava, provavelmente nunca havia estado. Solo mi mente exhausta jugando-me trucos. Salí del caminhão, necessitava aire, necessitava estar lejos de esa casa que fuera por uns minutos, caminé hasta la tienda de abarrotes, uma construção de bloques de concreto pintados de azul destenido com letreiro que descia, Abarrotes Lupita, em letras rojas mal pintadas. Adentro olía a tortilhas recém-rechas, a especias y a ese olor particular de los lugares que han estado en la misma familia por generaciones. Una mujer mayor, provavelmente la Lupita del letrero, estaba detrás del mostrador, com chal negro sobre los ombros apesar del calor y el cabelo completamente gris recogido em mono apretado. Me miró com esos ojos oscuros que algumas personas maiores tienen. Ojos que hem visto demasiado y sabem reconhecer o problema quando lo veem. Comprei uma botella de agua y unos cacahuates, mas por tener algo que hacer com las manos que por hambre real, quando fui a pagar, Dona Lupita tomou mi dinheiro pero no dejó de mirar-me, sus ojos estudiando-me com uma intensidade incômoda. ¿Estás bien, hijo? Me perguntou. Su voz era suave pero levava esa autoridade natural que tienen las abuelas, ese tono que no acepta mentiras. Le dije que sí, que solo estaba cansado, que había manejado toda la noche, pero ela negou com la cabeça lentamente, como se pudiera ver através de mis palavras hasta la verdade debaixo. Tienes mala sombra em cima, dijo, puedo verla, é como uma nube oscura que te sigue. Que estás cargando em esse caminhão tuyo? Su pergunta me tomou por surpresa. Como sabia que estava cargando algo? Podia verlo desde aqui. Ou era solo uma suposição afortunada? Nada importante, respondi, tratando de sonar casual, solo uma entrega, pero mi voz salió tensa, artificial. Ela lo notou, sus ojos se entrecerraram. Dona Lupita se acercou ao mostrador, se inclinou hacia adelante como se fuera a compartir secreto y dijo em voz baixa, escúchalo que te voy a decir y escúchalo bien, hay coisas em este mundo que não deveriam ser movidas de donde estão, coisas que pertencem a lugares específicos y que se enfurecem quando las sacas de aí, coisas que tienen hambre, que tienen sede, que recuerdan. Se estás cargando algo que te dá medo, algo que não entendes, é esse porque provavelmente deverias tener medo. É o medo é essa la maneira que tiene tu alma de decir-te que estás em peligro. No lo ignores, hijo, no lo ignores solo porque alguém te está pagando bem. Suas palavras me caíram como água fria, porque de alguma maneira esta mulher que não me conhecia de nada havia puesto em palavras exatamente o que eu havia estado sentindo pero sem querer admitir. Le perguntei como sabia, como podia saber qualquer coisa sobre o que estava passando. Ela solo sonrió, uma sonrisa triste que no chegou a sus ojos. Em estes pueblos viejos sabemos coisas, dijo. Hemos visto coisas que la gente de la ciudade prefere no crer. Hemos enterrado secretos em la tierra, em las paredes de las iglesias, em los cementerios olvidados. A veces esos secretos no quieren quedar enterrados. A veces encuentra maneiras de mover-se, de viajar,
de buscar nuevos lugares para esconder-se, la gente como tu, buena gente desesperada, se convierte em el veículo sem saber lo que realmente está transportando. Quise perguntar-lhe quise pedir-lhe que me dijera exatamente que pensava que estava em essa caja, pero algo em sua expressão me detuvo, havia limites a lo que estava dispuesta a decir, como se hablar demasiado diretamente sobre ciertas coisas fuera peligroso em si mesmo, solo me dio uma estampita religiosa, uma imagem de la Virgem de Guadalupe tem gastada que apenas se podiam distinguir los colores, guardá-la cerca, dijo, se essa cosa em tu caminhão empieza a ser ruídos outra vez, reza, no reibos, no grites, no hagas nenhum sonido que venga de tu garganta, solo reza em silêncio sigue manejando hasta que llegues a donde tienes que llegar, quando entregues lo que tienes que entregar, aleja-te lo mais rápido que puedas no mires atrás, nunca mires atrás. Salí de la tienda com la estampita apretada em mi puno, sentindo-me mais assustado que antes de entrar pero também de alguma maneira mais preparado. Dona Lupita se había quedado em la puerta, viendo-me caminar hacia el caminhão, justo antes de subir, la escuché decir algo mais. Casi um sussurro que el viento apenas me trajo, que Deus te proteja, hijo, porque vas a necessitar-lo. Volvi ao caminhão, guardei a estampita em el bolsillo de mi camisa sobre el coração, uma parte de mim sentindo-se ridícula por este gesto supersticioso pero outra parte, uma parte mais profunda e mais antiga, sentindo que era absolutamente necessário, el paquete seguia aí, imóvel agora, casi inocente em sua quietude, pero eu sabia melhor, sabia que era solo uma calma temporal. Aquilo que fuera que estava dentro solo estava esperando, acumulando fuerzas, preparando-se para lo que vendria depois. Arranquei el motor volve a la carretera, el camino se volvia mais sinuoso agora à medida que nos acercábamos a las montanas, curvas cerradas que requeriam toda minha atenção, lo qual era uma bendição porque me impedia pensar demasiado em el paquete, em las palavras de Dona Lupita, em todo lo que estava mal com esta situação, passei por pequenos pueblos que pareciam salidos de outra época, com igrejas barrocas deteriorando-se bajo el peso de los siglos casas coloniales com patios internos donde podias ver árboles de naranja crescendo entre las sombras, havia algo hermoso em este paisagem pero também algo melancólico, como se toda esta região estuviera de luto por algo que havia perdido hace mucho tiempo nunca havia recuperado. La interferência em la radio havia vuelto, mais fuerte que antes, assim que simplesmente la apagou. Preferia el silêncio ao sonido perturbador de la estática entrando saliendo como respirações entrecortadas, conducia em silêncio. Solo el ronronel del motor del caminhão el ocasional crujido de la suspensão quando passábamos por baches, mis ojos se moviam constantemente entre la carretera el paquete, incapaz de deixar de verificar que todavia estuviera aí, que no se hubiera movido, que no estuviera haciendo nada extraño, cada vez que miraba, me parecia que las manchas em el papel craft eram mais oscuras, mais numerosas, estendiendo-se como manchas de tinta em papel mojado, que sabia que era impossível, que las manchas não podiam crescer, que mi mente exhausta estava viendo coisas que não existiam. Alrededor de las 3 de la tarde, quando el sol finalmente havia roto através de las nubes caía em raios dourados sobre las montanas à minha esquerda, escuché outro sonido del paquete. Esta vez no eram rasgum no sino algo diferente. Sussurro, o quizás não exatamente sussurro sino é o sonido que hace el aire quando escapa de espaço confinado, suspiro largo lento que me puso la piel de galina de imediato, me obliguei a não reaccionar, a não hacer nenhum sonido, recordei as palavras de Dom Esteban de Dona Lupita,
mantuve los ojos em la carretera y segui conduzindo como se não hubiera escuchado nada, pero podia sentir mi coração latiendo tan fuerte que estava seguro de que quien fuera o lo que fuera que estava em esa caja podia escucharlo também, los latidos retumbando em mis oídos como tambores de guerra. El sussurro vino de nuevo, mas largo esta vez, com el vino olor, débil ao princípio pero recién dose mas fuerte com cada segundo, olor a tierra húmeda, a flores muertas, a incienso rancio como el que usan em las iglesias viejas para los funerales, debaixo de eso, apenas perceptible, toque de putrefacción do ozona que me hizo querer abrir la ventana pero temia que el movimento del aire pudiera despertar aún más lo que fuera que estaba dentro de la caja, assim que mantuve todo cerrado, respirando por la boca, tratando de não inhalar demasiado profundo, sentindo como el olor se pegaba a la parte posterior de mi garganta como uma película aceitosa. Passei o resto de la tarde conduzindo em estado de alerta constante, cada músculo de mi corpo tenso, esperando el seguinte sonido, el seguinte olor, el seguinte signo de que la cosa em la caja estava despertando, el paisagem a mi alrededor se había vuelto mais montanoso, com pinos aparecer entre los matorrales del desierto à medida que ganamos altitude. Havia menos tráfego agora, largos tramos de carretera donde era o único veículo visível em qualquer direção, lo que de alguma maneira hacía todo mais perturbador, sem testigos, sem ajuda potencial se algo salia mal, solo e o lo que fuera que estava em essa caja selada, viajando juntos através de estas montanas antigas que haviam visto passar siglos de história humana provavelmente haviam guardado seus próprios secretos todo esse tempo. El sol comenzó a poner-se alrededor de las 6, tinendo el cielo de naranjas rojos que se reflejaban em las ventanas del caminhão, criando patrones de luz que se moviam através del interior de la cabina como dedos explorando, buscando, em uno de esos momentos, quando la luz del sol poniente atraveou diretamente el paquete, hubiera jurado que viu na sombra mover-se dentro, uma forma que não deveria estar aí, algo que se retorcia y se estiraba contra los limites de su prisión de papel cinta, parpadem e fuerte, el coração latiendo-me tão rápido que senti mareo, quando volvi a mirar, la sombra se había ido. Se é esse que alguma vez estuvo aí, já não podia confiar em mis próprios sentidos, é o cansaço, é o estresse, é o medo, todo se estava combinando para hacer-me dudar de que era real que era produto de minha imaginação sobreexcitada. Llegué a las afueras de San Luis Potosí justo quando oscurecia completamente, las luces de la ciudad comenzaban a encender-se em la distancia. Uma constelação terrestre que hubiera sido hermosa em outras circunstâncias pero que agora solo me recordava que me estava acercando ao ponto sem retorno, la entrega, é o momento em que tendria que entregar esta cosa a quem fuera que la estuviera esperando, tenia todavia 3 horas antes de las 10 de la noite, assim que encontrei outro motel, este pouco melhor que o anterior, com estacionamento pavimentado y habitações que se veiam desde afuera como se hubieran sido remodeladas em la última década, pagué por uma habitação, la número 13 ironicamente, YLLEV acento agudo el paquete adentro com el mesmo cuidado com el que padre levaria a bebê enfermo. Esta habitação era definitivamente melhor, com muebles mais nuevos, uma televisão de pantalla plana, bano com azulejos limpos y uma cama que se veía como se realmente poderia proporcionar sueño decente, pero eu sabia que não dormiria, no com esse paquete aí, no com la entrega acerca-dose, no com todo lo que havia experimentado em las últimas 24 horas, coloquei la caja sobre el escritório junto a la ventana, corri las cortinas para bloquear la vista de qualquer que passara afuera, me sentei em la cama a esperar,
verificando mi telefono cada possos minutos a que sabia exatamente quanto tempo faltava, o tempo se arrastrava com essa lentitude particular que tiene quando estás esperando algo que temes. Saqué sobre Manila que Dom Esteban me havia dado, dentro estava el dinheiro, mas efetivo del que havia visto junto em anos, uma hoja de papel doblada com uma direção escrita à mano, Calle Mariano Jiménez 157, bairro de San Sebastián, San Luís Potosí. Busquei la direção em mi teléfono el mapa me mostrou que estava em la parte vieja de la cidade, o centro histórico, donde las calles eram estrechas y empedradas, donde edifícios del siglo XVIII se apretujaban unos contra outros, donde la modernidade no havia legado completamente todavia porque la gente ali valorava la historia mais que la conveniência. Estudiei la ruta, memorizando-la, que sabia que provavelmente terminaria seguindo o GPS de todos modos, pero algo em mim necessitava sentir que tinha cierto control sobre la situação, que fuera solo la ilusión del control. A las 9:00 media, quando dia não podia suportar estar em essa habitação ni minuto mais, tomei o paquete, lo asseguré de nuevo em el asiento del copiloto del caminhão y manejé hacia el centro de San Luís Potosí. Las calles se volviam mais estrechas à medida que me adentrava em el barrio histórico, com edifícios coloniais de 2 pisos apretados a ambos lados, suas fachadas pintadas em colores pastel que se veiam fantasmales bajo la luz de las escasas farolas. Muitas ventanas tinham rejas de hierro forjado com diseños elaborados, balcones com macetas de gerânios que haviam cerrado suas flores por la noite, ocasionais placas que marcavam edifícios de importância histórica, casas donde alguma vez vivieron personagens famosos de la Revolución ou la Independência, agora convertidas em museus ou simplesmente deixadas a deteriorar-se lentamente. Encontrei la Calle Mariano Jiménez, uma arteria estrecha que se ramificava de uma plaza pequena dominada por uma igreja barroca com 2 torres gemelas, las fachadas elaboradamente taladas apenas visíveis em la oscuridade, conduz despacio, buscando el número 150y7 entre las direcciones pintadas em las paredes ou grabadas em placas de metal oxidado. Muitos edifícios não tinham números visíveis, como se deliberadamente se estuvieran escondiendo. Lo encontrei finalmente, casi ao final de la calle, edifício de 3 pisos que se veía mais viejo que los demás, com uma fachada de piedra cantera que alguma vez debió ser impressionante pero que agora estava manchada por la humedad y el paso del tiempo, ventanas estrechas com contraventanas cerradas, uma puerta de madeira maciça com aldabón de hierro em forma de mano sosteniendo uma esfera. Estacionei el caminhão frente ao edifício, apaguei o motor y me quedei aí sentado durante uns minutos, mirando essa puerta, tratando de reunir el coragem para salir. Eram las 9:50 5 minutos antes de la hora indicada. Tomei o paquete, notando que se havia vuelto mais pesado de alguma maneira, o quizás era solo que mis braços estavam cansados, ou talvez, este pensamento me chegou com uma claridade horrible, talvez lo que fuera que estava dentro havia ganado masa, havia crescido, se havia alimentado de algo durante el viaje, de la oscuridade quizás, o del miedo, o de algo mais que não queria considerar. Salí del caminhão, cerré la puerta lo más silenciosamente possible, el sonido retumbando de todas formas em la calle vacía, caminé los poços pasos hasta la puerta del edifício, el empedrado debaixo de mis pies estava desgastado por siglos de pisadas, polido hasta brilhar debilmente bajo la luz de uma farola distante. Llegué a la puerta, levanté el aldabón de hierro. Tem frio ao tacto que me quinho acento agudo los dedos, golpe 3 vezes, o sonido resonando em alguma parte profunda dentro del edifício. Esperé, contando los segundos em mi cabeça, 30, 40,
50, y entonces golpe e dos veces mas, exatamente como Dom Esteban me havia instruído. Durante um momento não passou nada, solo é o silêncio de la calle vacía y é o latido de mi próprio coração, y pensei que quizás havia venido ao lugar equivocado, que quizás havia mal interpretado la dirección, pero entonces escuché passos, lentos, arrastrandose, acercadose desde o outro lado de la puerta, passos que sonaban pesados, como se quem viniera estuviera cargando algo muito pesado ou como se sus pies no se levantarão completamente del suelo ao caminar, rubo é o sonido de cerraduras siendo abiertas, múltiples cerraduras, uma tra outra, clique, 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 ao menos 5 ou 6, y finalmente la puerta se abrió hacia adentro com um crujido de bisagras que não haviam sido aceitadas em anos. La persona de outro lado não era lo que esperava, aunque honestamente não sei que esperava, era uma mulher, provavelmente de uns 60 anos, vestida completamente de negro, um vestido antiquado que chegava hasta el suelo, com mangas largas y cuello alto apesar del calor, seu cabelo era completamente branco, recogido em um mono tem apretado que parecia jalar la piel de sua cara hacia atrás, dando-lhe uma expressão permanentemente surpreendida, pero eran sus ojos lo que mais me impactou, ojos de um color gris claro, quase plateado, que pareciam não enfocar em nada específico, como se estuviera mirando através de mim hacia algo mais allá, algo que solo ela podia ver. Lo traz? Perguntou, sua voz era suave pero de alguma maneira lenaba todo o espaço, no esperou mi respuesta. Sus ojos, esos ojos estranhos y desfocalizados, bajaron hacia el paquete em mis braços y algo em sua expressão cambiou. Uma emoção cruzou seu rosto demasiado rápido para identificá-la, miedo, alivio, hambre, estendió as manos, manos de dedos largos y delgados como ramas de árbol em inverno, y eu le pasé el paquete, sentindo um imenso alivio ao deshacer-me de él, como se estuviera transferindo uma maldição de mis manos a las suyas. Ela lo tomou com um cuidado reverente, quase como se fuera sagrado, y lo acunou contra seu pecho, sus lábios moviendo-se em lo que parecia ser uma oração silenciosa ou quizás estava hablando-lhe a lo que fuera que estava dentro. Me pagarão? Não foi uma pergunta sino uma afirmação. Ela assentiu, entra, dijo, y se deu la vuelta, adentrando-se em el edifício sem esperar a ver se lá seguia, por um momento considerei simplesmente ir-me, saltar em mi caminhão y conduzi-lo mais rápido possível de regresso a casa, el paquete estava entregado, mi trabalho tecnicamente estava hecho, pero necessitava el resto del pago, necessitava esse dinheiro com uma desesperação que superava mi miedo, assim que la segui, cruzando el umbral hacia la oscuridade del interior. El edifício olía a antiguidade, a humedade, a velas de cera de abeja y a algo mais. Esse mesmo olor que havia notado emanando del paquete, tierra mojada y flores muertas e incienso rancio, el pasillo era estrecho, com paredes de piedra desnuda, y apenas iluminado por velas colocadas em nichos a intervalos irregulares, la mujer caminhava adelante, su vestido negro moviendo-se ao redor de sus pés como humo, y eu la seguia, cada instinto em mi cuerpo gritando-me que corriera pero mis piernas continuaban moviendo-se hacia adelante, subimos uma escalera de piedra desgastada. Las escalones têm erros que ao centro de cada uno estava hundido por el passo de incontables pies através de los siglos. Chegamos a uma puerta em el segundo piso, ela la abrió y me indicou que esperara em uma habitação pequena, amueblada espartanamente com solo uma mesa de madeira oscura, dos silhas y crucifixo grande em la pared, las ventanas tenían las contraventanas cerradas desde adentro, bloqueando completamente qualquer luz o sonido del exterior,
ela colocou el paquete sobre la mesa com um cuidado extremo, luego se volvió hacia mí, espera aqui, dijo, y antes de que pudiera responder, había salido de la habitación, cerrando la puerta detrás de ela, escuché el sonido de una llave girando en la cerradura y mi coração se hundió, estaba encerrado, atrapado em este quarto com esse paquete maldito que había transportado através de medio país. Traté la manilla de la puerta, confirmando-lo que já sabia, estaba cerrada com llave, golpe la puerta, lamé, pero no rubo respuesta, solo silencio, me voltei hacia la habitación, hacia el paquete que descansaba sobre la mesa, bajo la luz tenue de una sola vela que ardia em el alféizar de la ventana, las manchas em el papel craft pareciam mais oscuras que nunca, casi negras ahora, y podia ver que el papel se estava umedeciendo desde adentro, como se algo líquido estuviera empapando-lo, gotas pequenas de um fluido oscuro comenzaban a formar-se em las esquinas, caindo sobre la mesa com um sonido suave, tap, tap, tap. El paquete começou a mover-se, diano sutilmente sino obviamente, bultos formando-se bajo el papel, pressionando hacia a fuera, probando os limites de la cinta adesiva, y entonces, desde dentro, vino um sonido que nunca olvidaré mientras viva, uma voz, se é esse que podia lamar-se voz, mas como é o eco de uma voz, distante y distorsionada como se viniera de muito lejos ou de muito profundo debaixo de la tierra, y estaba lamando, no palavras exatamente pero algo que sonaba como um nombre, o quizás muitos nombres superpuestos unos sobre outros, uma letania de identidades perdidas, y com cada nome que não era nome que pronunciava, el paquete se sacudia com mais violência, la cinta adesiva começando a ceder, pequenos rasgones aparecendo em el papel craft. Retrocedi hasta que minha espalda chocou contra la pared opuesta, mi mano buscando automaticamente la estampita que Dona Lupita me había dado, la apreté em mi puno hasta que los bordes se clavaron em mi palma, y recé com uma devoção que não había sentido desde que era niño, palavras que había aprendido de minha abuela há décadas fluyendo de mi mente a que no de mis lábios porque recordava, no debia a ser sonidos, no debia deixar que escuchara mi voz, la puerta se abrió de repente, tem repentinamente que salté, la mujer de vestido negro estava aí, pero ahora não estava sola, detrás de ela havia outras duas mulheres, também vestidas de negro, também com esse cabelo branco recogido em monos apretados, também com esses olhos grises y desfocalizados que pareciam ver mundos que eu não podia perceber. Entraram as três, moviendo-se com uma sincronização inquietante, y rodearam a mesa donde el paquete continuava sacudindo-se, começaram a cantar, o quizás não era canto sino algo mais antigo, mas primordial, um sonido que venia de la garganta y del pecho pero que não formava palavras em nenhum idioma que eu conheciera, y mientras cantaban, sacaram cochilos de algum lugar entre los pliegues de seus vestidos, cochilos de aspecto cerimonial com mangos de hueso talado, y começaram a cortar la cinta adesiva, trabalhando em perfecta coordenação, cortando, pelando, quitando capa tra capa, el papel craft caindo ao suelo empapado de esse líquido oscuro que agora podia ver claramente que era sangue vieja y coagulada pero sangue ao fim. No deberia haber-me quedado, deberia haber aprovechado que la puerta estava aberta y haber corrido, pero estava paralisado, congelado em el lugar por um terror tão profundo que había trascendido el miedo normal y se había convertido em algo mais, uma fascinação horrible, uma necessidade de ver que había dentro de essa caixa que había transportado, que era, ela, que había estado durmiendo pero que agora despertava, las mujeres quitaron la última capa de papel, revelando uma caixa de madeira debaixo, no qualquer madeira sino ébano ou algo similar,
negro como la medianoche, talado com símbolos que pareciam mover-se bajo la luz de las velas, símbolos que doliam mirar diretamente, que hacían que mis ojos lagrimearam y mi cabeça latiera. Una de las mujeres sacó una lave del bolsillo de su vestido, una lave vieja de hierro com desenho elaborado, la insertou em uma cerradura que no había notado em el frente de la caja y la giró, el sonido del mecanismo abriendo-se fue como huesos rompiendo-se, fuerte y final, levantaram la tapa lentamente, com reverencia, yo no queria ver, cada fibra de mi ser gritaba que cerrara los ojos, que mirara hacia outro lado, pero no podia hacer outra cosa mais que mirar mientras la tapa se abria completamente, revelando el interior. Dentro había uma muneca, ao menos eso pensé ao principio, uma muneca antiga recha de porcelana, del tamanho aproximado de ninho de 5 anos, com vestido victoriano de encaje amarelento y cabelo real, largo y negro, que se estendia ao redor de ela como halo, pero não era uma muneca, o silo era uma muneca que nunca debió haber sido criada, porque mientras la miraba, sus ojos se abrieron, ojos de azul tão pálido que eram casi blancos, ojos que tinham uma inteligência antiga y malévola, su boca, essa boca de porcelana pintada em uma sonrisa dulce, se abrió, revelando dientes, no dientes pintados e no dientes reales, pequenos y afilados como luz de animal carnívoro. Las 3 mulheres comenzaram a hablar-lhe, su canto ahora tomando forma de palavras em idioma que poderia haber sido latim ou alguma variante antiga del espanhol, palavras que sonaban como súplicas ou negociações, la cosa em la caja, porque definitivamente não era uma ninha y apenas podia lamar-se muneca, se sentou lentamente, sus movimentos rígidos como se suas articulações no hubieran sido usadas em mucho tiempo, girou sua cabeça de porcelana com sonido de crujido, mirando a cada uma de las mulheres, entonces sus ojos se posaram em mim, em esse momento supe, com uma certeza absoluta que iba mais allá de la lógica ou la razón, que ela sabia que eu la había transportado, sabia que había escuchado sus rasguños em la noche, sabia que había sentido medo de ela, peor aún, sabia mi nombre, podia sentir-la dentro de mi cabeça, rebuscando entre mis pensamentos como dedos frios hurgando em cajones. Sonrió, essa sonrisa não tinha nada de humano, era la sonrisa de depredador que ha encontrado sua presa, abrió sua boca mas ampliou de lo que deveria ser fisicamente possible, gritou, sonido que no vi no solo de ela sino de las paredes mismas, del piso, del techo, grito que era miles de vocês gritando a uníono, vocês de sofrimento, de rabia, de hambre insaciable, eu finalmente pude mover-me, me lancei hacia la puerta, casi derribando a una de las mulheres em el processo, corri por el pasillo, bajé las escaleras de piedra saltando escalones, tropezando, recuperando-me, seguindo corriendo, el grito persiguiendo-me, reciendo-se mais fuerte, mais cerca, como se viniera de todas partes a la vez. Llegué a la puerta principal, que milagrosamente estava aberta, salí a la calle, el aire fresco de la noche golpeando-me como uma bofetada, corri hacia mi camión, mis dedos temblando tanto que apenas pude meter la lave em la ignición, el motor rugió a la vida y aceleré, las lantas chirriando contra el empedrado, conduciendo sem nenhuma direção clara, solo alejando-me lo mais rápido que podia de esse edifício, de esas mulheres, de esa cosa em la caja que me había mirado com esos ojos muertos y me había sonreído com esos dientes impossibles. No recuerdo mucho del viaje de regresso a casa, conduje toda la noche em estado de choque, mi mente repetindo-se una y outra vez lo que había visto, tratando de processá-lo,
tratando de encontrar-lhe sentido, falando, Jegué a monte rei quando é o sol comenzaba a salir, banando la cidade em luz dourada, todo se veia normal. La gente indo a trabalhar, ninhos esperando o autobus escolar, vendedores ambulantes abrindo sus puestos, la vida continuava como sempre lo había hecho, eu me perguntei se lo que había experimentado había sido real ou se había tenido algum tipo de crisis nerviosa, se todo había sido uma alucinação producto del estresse la falta de sueño. Jegué a mi casa, Maria estava em la cocina preparando café, se dio vuelta quando entrei la expressão em su rostro cambiou de surpresa a preocupação imediata, te ves terrible, dijo, que passou? Intentei explicar-se-lo, las palavras saliendo atropeladas, incoerentes, pero como explicas algo assim? Como le dais a alguém que amas que res transportado algo que não deveria existir? Que res mirado a los ojos de algo que era viejo quando o mundo era jovem? Me abraça, me levou à la cama, me dio agua, me dijo que descansara, que todo estaria bem, eu queria crer-lhe. Queria crer que poderia simplesmente dormir despertar descobrir que todo havia sido uma pesadilla horrible. Pero entonces, 3 dias depois, quando estava empezando a convencer-me de que quizás havia exagerado todo em minha mente, quando las imagens comenzaban a desvanecer-se como hacen las pesadillas com suficiente luz del dia, recebi paquete em el correio, sem remitente, envolto em esse mesmo papel craft com manchas oscuras, selado com capas de cinta adesiva amarelenta, dentro havia uma nota escrita a mano em tinta negra que decía, ela recuerda tu voz, ela sabe tu nombre, ela te encontrará quando legue é o momento, gracias por traerla a casa, junto a la nota, uma fotografia, borrosa como se hubiera sido tomada com uma câmara muy vieja, mostrava-me caminhão estacionado frente a mi casa, em la ventana del segundo piso, apenas visible, uma figura pequena com cabelo negro largo mirando hacia abaixo. Desde entonces ri cerrado mi negocio de transporte, consegui trabalho em uma fábrica, horários regulares, nenhum viaje largo, nada que requiera que me aleje de casa por mais de dia. Maria pensa que finalmente ri madurado, que finalmente estou sendo responsável, quizás tiene razón, pero la verdad es que tenho medo de alejar-me, tenho medo de estar solo em uma carretera oscura, tenho medo de aceitar qualquer paquete de estranhos, porque sé que está aí afuera, em algum lugar de essa cidade antiga com seus edifícios coloniais sus secretos enterrados, esperando, recordando, algum dia, quando menos lo espere, quando baje la guardia, ela vendrá. A veces, em la noite, quando la casa está silenciosa Maria duerme a mi lado, escucho rasguños em las paredes, suaves, apenas audibles, como unas de porcelana arrastrando-se sobre yeso, me quedo completamente quieto, conteniendo la respiração, recordando las palavras de Dom Esteban, ela despierta se oye tu voz, assim que no hablo, no me muevo, solo espero a que pase, algunas veces pasa, algunas veces no, em esas noites em que los rasguños continuam hasta el amanecer, me pergunto quanto tempo tenho, quanto tempo hasta que ela decida que ha esperado suficiente, quanto tempo hasta que la puerta se abra la encuentre aí parada, com esos ojos azul pálido esa sonrisa terrible, lista para cobrar el preço de haber perturbado su sueño. Agora te pergunto, tu que has escuchado mi historia, tu que has seguido este relato hasta su conclusão, ¿crees que estou louco? ¿Crees que todo foi producto de minha imaginação? O rei uma parte de ti, uma parte pequena pero persistente, que sabe que rei coisas em este mundo que vão mais allá de la explicação racional, coisas antiguas que duermen pero nunca mueren, coisas que esperam em la oscuridade com paciência infinita,
Porque se essa parte de ti existe, se reconheces la verdade em mis palavras, entonces tenente cuidado, tenente mucho cuidado com lo que aceptas transportar, com los paquetes sem remitente que aparecem em tu vida, com las ofertas que parecem demasiado buenas para ser verdade, porque rei preço por todo, sempre rei preço, y a veces esse preço é esse mucho mais alto de lo que jamás imaginaste pagar. Se esta historia te ha dejado pensando, se ha despertado esse medo primordial que todos levamos dentro, esse conhecimento ancestral de que não estamos solos em este universo, que compartimos o mundo com coisas que preferiríamos no conhecer, entonces te pido que te suscribas a este canal, que le des like a este vídeo, que lo compartas com outros que também necessitem saber, que necessitem ser advertidos, porque entre mais sepamos, entre mais estemos conscientes de los peligros que acecham em los márgenes de nuestra realidade cotidiana, melhor preparados estaremos quando lo inexplicable lame a nuestra puerta. Deja comentário diciendo-me desde donde estás viendo esto, que piensas sobre mi experiência, se alguma vez has tenido encontros com coisas que não podem ser explicadas, porque não estás solo, nunca estás solo em esto, rei outros que rem visto, que sabem, que levam suas próprias cicatrices invisíveis de encontros com o sobrenatural. Se alguma vez, em alguma noite oscura quando ST é acento agudo S solo, escuchas rasguños em la pared, o veso na sombra que não deveria estar aí, o encuentras paquete em tu puerta sem remitente, recuerda esta historia, recuerda lo que aprendi a costa de mi paz mental, mantente em silêncio, no hagas ruídos, no dejes que escute tu voz, porque em el silêncio rei seguridade, em el silêncio rei supervivencia, sobre todo, nunca abras lo que não estava destinado a ser abierto, porque algumas puertas, uma vez abiertas, nunca podem volver a cerrar-se, algumas coisas, uma vez liberadas, nunca vuelven a suas prisiones.